nesse projeto maior da universidade é a questão da participação da comunidade no controle da instituição. Vocês sabem que até agora, na Unemate, nós somos uma universidade, uma instituição que funciona com conselhos. Conselho curador, conselho universitário, conselho de ensino e pesquisa e extensão. Quem é que participava desses conselhos? 70% ou mais das pessoas que eram membros desse conselho eram pessoas vinculadas à reitoria, independentemente de quem fosse o reitor ou a reitora. Então, essas pessoas já eram o poder executivo, já tinham o controle do recurso e eram também conselheiras. Eram conselheiras de si mesmas, né? Porque o conselho, como o próprio nome já diz, é o espaço de participação de outras pessoas que aconselham a administração pública. Ora, se no conselho a maioria absoluta é dos próprios gestores, então não é um conselho. O sentido do conselho desaparece. Então, o que é que nós propusemos no Congresso Universitário? Que os conselhos sejam constituídos por membros da comunidade eleitos para serem conselheiros e não por absoluta maioria de membros natos, membros da reitoria. Por quê? Porque dessa maneira nós colocamos para participar da gestão não somente aqueles que foram eleitos e seus cargos de confiança, mas colocamos pessoas da comunidade com disposição para acompanhar a gestão da universidade. Isso é fundamental. Isso muda muita coisa nas nossas relações internas. Aí eu digo para vocês acham que essas coisas que eu estou falando são importantes? Vocês estão compreendendo bem o que eu estou falando? Vocês conseguem perceber a importância de tudo isso para a nossa universidade? Pois é, mas isso é tão importante que ficaram desde 2008 tentando inviabilizar a implementação dessas propostas, que são fundamentais para o funcionamento da nossa universidade. E durante o ano de 2009, o Ministério Público teve que intervir na nossa universidade 2 vezes para obrigar a direção da universidade a homologar o resultado do Congresso Universitário. E depois, as pessoas saíram ligadas a essa direção, saíram falando que o que foi aprovado no Congresso não tinha importância nenhuma, que era coisa que não tinha aplicabilidade, execuibilidade, eram coisinhas banais. Isso que eu estou falando para vocês são coisas banais? Vocês acham que são coisas pequenas, essas coisas que eu estou falando? De descentralização, financiamento por critério acadêmico, mandar o recurso público para as unidades de ensino, a participação dos conselhos que não sem membros natos. Vocês consideram isso desimportante? Insignificante? Sim ou não, crianças? Não, né? O que acontece quando nós mudamos as relações de poder? Quem tem poder baseado na centralização, perde poder. Quem consegue, quem entende da universidade é o controle dos recursos, perde também o poder, porque esse recurso não vai ficar na mão do reitor mais. Não vai ficar mais na mão do coordenador A, B ou C. Vai ficar naquela atividade fim da universidade de ensino, pesquisa e extensão, discutido nos conselhos de investimento. Quando eu falo que os conselhos foram democratizados porque todos os membros foram eleitos, significa que qualquer reitor ou reitora que entrar vai ter a comunidade acadêmica participando dos conselhos, portanto, com capacidade de controlar o que é feito na universidade. Se a maioria do conselho são os meus cargos comissionados, como é que essa maioria vai reclamar se eu não chamo o conselho? Não vai reclamar, não é verdade? Por isso que nós passamos os últimos 2 anos sem reunir conselho nenhum. Por isso que nessa universidade, apesar de nós sermos um órgão colegiado, nós não temos reuniões de conselhos. Isso que nós aprovamos no Congresso muda as relações de poder dentro da nossa universidade e faz com que os cursos tenham prioridade, faz com que as atividades